Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo agora. Eu sou o Bruno Moraes, Technical Advisor aqui da HCL, e hoje estamos dando sequência ao webinar Straight to the Point. Nosso assunto hoje é sobre Low Code Development e o reuso de componentes com o VoltMax. Aqui está toda a nossa equipe da Digital Solutions, equipe de vendas, técnica, né, e o Customer Experience Executives. Nosso webinar, nossa sequência de webinar, né, é muito mais do que VoltMax, fala de Domino, de Digital Experience, todas essas famílias de produtos. Nós já começamos esse webinar há algum tempo, já temos várias sessões gravadas, vocês podem estar atendendo e visualizando todos os webinars passados, tá? Vou mostrar daqui a pouco, não, mas lá no final, o link, tá? Para vocês visualizarem. Essa é a nossa agenda de sequência do webinar. Nós estamos aqui no VoltMax Low Code Development Reuse of Components. Ok? Então, como sempre, eu começo aqui direto na ferramenta. E vocês vão lembrar, né, e quem não assistiu ainda pode correr lá e assistir os vídeos anteriores. Nós construímos, ou estamos construindo, né, essa aplicação aqui nos vídeos, né, nos webinars. Então, quero dar sequência a ela aqui para mostrar essa questão do reuso que nos auxilia muitíssimo na questão do low code, tá? Então, por exemplo, uma coisa muito interessante que a gente pode visualizar, por exemplo, é a parte dos estilos, tá? Que a gente chama de skin aqui. Então, todo widget, tá? Aqui a gente tem deixa eu botar aqui que vocês vão ver as propriedades. Aqui, ó. Todo widget, né? Ele tem essas duas tabzinhas aqui, o look e o skin, tá? O look ele vai definir posicionamento, tá? Então isso aqui a gente até consegue reutilizar quando a gente copia, né? Ou duplica o elemento. Mas o poder mesmo está no skin, que é onde a gente define a aparência dele de uma forma centralizada, porque ele vai ganhar um skin name, tá? E todo outro elemento que a gente tiver que vai utilizar esse estilo, né? A gente pode reutilizar o skin name. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, os campos, né, de username e de password. Aqui vocês estão vendo que já tem umas definições, né, de identidade. Então, por exemplo, aqui o fundinho tem uma cor, quando tem foco, né, quando o usuário clica, tem uma outra aparência, né? Quando tem um texto de placeholder, tem uma outra definição, né? Então, por exemplo, se eu quiser, a gente tem aquele formulário de profile, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos botar aqui alguns campos nesse formulário de profile. Eu vou só adicionar aqui um flex para a gente ter os campos. Então, vou pegar esse campo aqui, colar aqui dentro. Então, a gente, né, tem aquela boa prática de mudar, né, a nomenclatura aqui. Então, aqui vai ser o nome do perfil. A gente pode duplicar esse campo. Aqui pode ser título, né? Título da pessoa, né? Que ela faz. Então, aqui eu vou definir um novo nome para
por esse... Aqui, ó. Então, aqui vai ser skin, campo, tá? E aí, todo mundo que tiver agora esse skin campo vai ter essas mesmas definições. Então, vou selecionar esse cara aqui. E vocês podem ver que, por exemplo, se eu alterar o tamanho da fonte, ó, ele cresce em todos os campos que estão utilizando. Então, isso vale para toda a aplicação, né? Então, vou deixar aqui. Acho que tá bom. E aí, a única coisa que a gente precisa fazer realmente seria mudar aqui o texto dos placeholders. Então, esse cara aqui. Ó, placeholder vai ser nome. Esse aqui, título. Tá? Então, tá bom. Então, com a definição de skin, né, a gente pode estar em todos os widgets. Você vê que esse widget agora que eu estou selecionado é o Flex Container. Ele também tem, né, definições de skin que a gente pode estar selecionando. Então, a gente pode importar, copiar, duplicar, né? E aí, eles são separados para o normal, para quando tem foco. Você vê que esse aqui não está habilitado. Para quando está bloqueado na interface. Não faz sentido para aquele, porque ele é Flex. Esse tem o placeholder, né? E por aí vai, né? A gente tem vários elementos que permitem isso. Outro interessante que a gente tem também para reuso é dentro do segment os templates de linha e o template de header. Tá? O que seria isso? Né? Lembrando que o segment é aquele widget que faz a repetição de elementos. Né? Então, ele vai permitir que a gente tenha tipo uma tabela com elementos recursivos aqui, e ele vai repetindo dado o padrão inicial aqui que você deu. Né? Então, aqui eu tenho um título e uma URL. Né? Então, se eu quiser mudar como eu mostro isso aqui, ou se eu quiser definir, né, esse estilo desse segment, para que toda vez que eu tenho um segment que vai ter o mesmo estilo, eu não tenha que colocar na mão aqui, né, essas definições, eu posso definir esse padrão através do row template ou do header template, se a gente tiver uma linha, né, que vai ter, que não vai ter a substituição com um dado vindo de alguma coisa, né? Vai ser um cabeçalho. Então, por exemplo, eu posso criar aqui, create new, eu tenho o título URL, né? A gente pode definir aqui, então, gosto sempre de botar mais uma place flex container. E aí eu vou botar aqui um label, que vai ser... E aqui a gente também tem aquela questão dos skins, né? Então, é uma coisa que você vai ver que são complementares, né? Label, título. Esse carinha aqui, eu quero maior, mas não tanto. Talvez aqui, 150. E eu quero um azul, por exemplo, né? Deixa eu ver se tem algum Arial Bold aqui. Mas, então, nesse flex aqui eu vou colocar como flow horizontal, né?
Vou posicionar ele 50%. Flex todo. Vou botar uma margenzinha aqui à esquerda. Que agora eu vou repetir ele. Só que esse aqui vai ser o URL. Né? E como eu não quero exatamente essa skin, e aí a gente pode até botar aqui, ó. Skin ou segue título. Esse é o do título. Né? Agora eu não quero que o URL seja igual, porque ela é grande, né? Então eu vou duplicar, porque eu quero manter alguns padrões aqui, e eu vou chamar de URL. Só que eu vou diminuir o tamanho. Tá? E aqui a gente salva esse template. Chamar ele aqui de segue notícias, por exemplo. Posso fechar e voltando lá para o news, olha só como é que já está. Né? Então ele está recebendo. Então, todos os elementos agora vão estar usando esse row template que eu posso agora reutilizar em qualquer outro segment. Então essa aqui é a maneira da gente, de novo, estar acelerando através do low code a entrega desse projeto. Né? E o reuso, né? Se a gente tiver outros projetos, a gente pode exportar, tá? Isso é muito importante. A gente pode exportar esses skins e reutilizar. Outro elemento visual que a gente pode padronizar também para reutilizar são as definições de cores. Tá? Então, muitas vezes a empresa vai ter o design system, né, que vai definir essa padronagem. Então, por exemplo, esse header que vocês estão vendo aqui, ele tem uma cor que está definida com o código, né? Mas imagina o seguinte, a empresa tem uma cor definida no Design System para header, tá? E aí esse header aqui, ele pode futuramente, inclusive, mudar, né, a cor dele. Então, assim, não adianta nem botar assim, azul, né, para o header, e se daqui a 6 meses a empresa muda para vermelho, né, aquela tag azul não faz o menor sentido para o header. Então, o que eu quero dizer com isso a gente pode definir um estilo, tá? E aí, como é que a gente faz isso? Eu vou aqui nos templates, que é onde ficam, tá, os nossos... Não, desculpa, em temas. Os temas, onde ficam as definições de skin. Então, lembra que eu falei que eu posso exportar, né? Aqui, por exemplo, esse aqui é o row template, né? Eu posso exportar, tá? Adicionar um componente, já falo de componentes daqui a pouco, adicionar uma collection, tá? E aí a gente pode exportar com isso, essa collection. Então, aqui, nessas definições, a gente tem as constantes de estilo, que podem ser para fonte e para cor. Tá? Então, por exemplo, eu uso o Google Fonts, né? Então, a gente pode definir também uma constante para isso e estar reutilizando. Para cor, a gente pode adicionar uma nova. Olha só que legal. Então, a gente tem agora aqui esse azul mais escuro, né? Que a gente pode estar utilizando. E aí eu vou definir isso aqui como color header. Tá? Então, definido esse color header aqui, toda vez que eu tiver um header na minha aplicação, aqui tem, né? Eu vou utilizar esse estilo. Ele mudou, ficou mais escuro, né? Então, se eu tiver esse header aqui em várias páginas da aplicação,
e eu quiser mudar a cor desse header, basta eu vir nos temas, achar aqui o color header e tá alterando. Então aqui vocês vão ver que eu vou alterar. Vou botar aqui um vinho. Salvei. Voltando, ele já está alterado. Então, em todas as nossas páginas, todos os nossos formulários vão estar com esse header novo, né? Eu acho muito poderoso isso aqui também. E vocês vão ver mais à frente também que a gente pode estar reutilizando isso, inclusive no conceito. Isso vai ser nossa próxima apresentação, né, de super apps, tá? Então a gente pode estar utilizando gradientes também para definir. Então não é uma cor, né, simplesmente, né? Então, a gente pode, como diz ali, é o estilo, né? Então a gente pode estar definindo como é que a gente quer que apareça. Aqui eu quero horizontal. Horizontal gradiente, esse aqui eu quero, né? Ok. Então tá, agora já está um gradiente, né? Eu acho isso muito bacana, né? Porque não é só uma definição de cor, pura e simples, né? É um estilo. Okay? Então falamos de segmento, flow template. O header é o mesmo conceito, né? A gente pode criar esse header, só que aí vai ser texto fixo, né? A gente tem todos esses estilos que a gente pode estar reutilizando. Os skins, como eu falei, estão todos aqui, né? A gente pode reutilizar eles também. Tá? Outra coisa bacana de se saber, né, é onde ficam os assets. Então, os modelos de imagem para os canais que você vai entregar, eles ficam todos aqui, né? E eles seguem uma hierarquia, tá? Então, por exemplo, eu estou no mobile, eu tenho nativo, eu tenho iPhone. Se eu colocar uma imagem dentro do iPhone aqui, ela só vai estar disponível para quando eu fizer o build para o iPhone. Mesma coisa para o Android. Se eu colocar uma imagem aqui, ele fica restrito aos sistemas operacionais Android. Pode ter uma razão para você querer fazer isso. Ou você pode colocar na pasta Common. Então, toda vez que você referenciar uma imagem e o Iris não encontrar no iPhone ou no Android, ele vai procurar na pasta Common, tá? Do mobile. Agora, se você, né, que está fazendo o reuso das entregas, né, você quer fazer um canal mobile, tablet, desktop e tal, você também pode usar a pasta Common do Media, tá? Então, todas as imagens, você vê que aqui tem mais imagens, né? As padrões, né, da ferramenta estão aqui. Então, todas as imagens que estiverem na Common, elas vão servir para todas essas entregas que estão aqui, se não houver uma especificada aqui, né, direitinho, em algum nível. Ó, veja aqui que tem uma imagem definida aqui. Eu posso até abrir, né, aqui para visualizar. A gente vai ter que ir lá no Resource Location, tá? Aqui vai abrir o File System. Ok? Outra maneira de fazer reuso, tá, é através dos templates. Tá? Então, aqui a gente tem templates de segmento, tá? De mapa, de grid calendar. A gente tem os controllers. A gente tem os componentes, que a gente vai falar já já. Tá? E a gente também pode transformar uma página. Tá? Então, por exemplo, essa página de login aqui, a gente pode transformar ela aqui, ó, adicionar uma collection para ser um template. Tá? Então, a página de login ela pode se transformar num template que a gente pode depois criar um novo formulário através de uma
de um template. Tá? Então, new form através de um template. Mas eu quero cair aqui agora um pouquinho para essa parte dos componentes. Então, que isso aqui abre um outro leque muito interessante. Então, imagina o seguinte, você tem esse header, como a gente está falando, né? Esse header aqui eu quero utilizar ele em várias páginas, em vários formulários. Então, eu vou simplesmente converter ele, tá, num componente. E aí, existe duas opções que ele te apresenta aqui. Você quer com contrato ou sem contrato. Eu vou dizer que na maioria das vezes, né, e assim, quase que todos os meus colegas aqui usam sempre o com contrato. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que se você tiver dentro do componente código, né, que você queira reaproveitar, esse componente com código precisa ser com contrato. Se você está criando um componente que é simplesmente, né, autocontido, que não tem código nenhum, não vai ter interação com, né, com o resto do formulário, por exemplo, então você pode fazer ele sem contrato. Eu vou te dizer que não faz sentido você fazer esse sem contrato, mesmo que você não tenha código, assim, não faz a menor diferença em termos de performance, por aí vai. Então, é melhor você ter sempre um contrato, porque se você quiser colocar um código, ele já é. Você pode transformar, né, um componente com um contrato, mas então acho que por isso que todo mundo sempre criou com contrato. Aqui vem a nomenclatura, tá? A gente tem aquele padrão nosso, né, de mercado, aliás, que a gente sempre gosta de utilizar. Você pode criar o seu, né? Eu gosto de fazer aqui alguma coisa que vai diferenciar, então posso botar aqui o nome da empresa, enfim, o que for. A nossa aplicação é Straight, né, que é Straight to the Point. E esse aqui vai ser o header. Eu vou botar como 2, que não sei se eu já criei um. Tem o versionamento, né, para você controlar. Então, lembra que eu falei do template? Ele caiu aqui dentro do template. Tá? Eu falei, já criei um. E agora eu tenho ele, né, como um componente. Você vê que tudo que eu já tinha feito antes, ele manteve. Né? E se eu voltar lá para a página de news, agora ele continua ali, mas ele é um componente. Tá? Se você olhar aqui, você pode, inclusive, editar o componente. Tá? Então, agora a gente pode alterar esse componente. Vou, por exemplo, mudar essa logozinha aqui. Eu vou botar o logo do VoltMX. Né? E aí, por exemplo, eu quero que esse componente ele tenha um título, né? O título da onde o usuário está, né? Da página que o usuário está. Tá? Então, eu vou adicionar aqui dentro um label. Eu vou ter que mexer um pouquinho aqui no posicionamento, botar ele como vertical, não horizontal. Esse logout vai para baixo. Esse label vai ocupar, vamos ver aqui, 80% da tela. Tá bom. Bota ele aqui no meio. Né? Então, e no skin, não tem nenhum definido aqui, melhorzinho, vou ter que fazer na mão. Branco. Tá? E aqui vai ser o título dessa página, né? E aí eu quero que esse título da página ele seja definido aqui no News. Né? Aqui eu quero poder definir o título. Tá? Mas veja que eu não tenho, né, aqui para baixo o label. Né? A gente tem que expor isso no componente. Tá? Então a gente tem a tabzinha do componente. A gente tem que expor essas propriedades. Então como a gente faz isso? Aqui no label, vamos nomear ele aqui, título do formulário, né? E aí eu vou ensinar aqui um pulo do gato, que é
Onde é que tem essa propriedade que eu quero expor? É esse aqui, o texto, né? Então, se eu botar aqui, ó, título, você vê que já está ali. O título é exatamente a propriedade que eu quero expor. Você vai clicar com o botão direito, Add Property to Component. Tá? Isso aqui vai evitar uns 3 cliques aqui que você faria mais para fazer a mesma coisa. Então, adicionou. Eu quero poder definir também essa logo, né? Porque vai que eu quero reaproveitar esse header em vários outros aplicativos que vão ter logos diferentes, né? Aí vamos achar qual é a propriedade que define essa imagem. É aqui, ó, o source, né? Então, de novo, clica aqui, Add Property. Tá? Eu quero poder definir, isso também é legal, eu quero poder definir, deixa eu ver, deixa eu ver uma propriedade aqui, de repente, do skin. Esse aqui eu não posso. Acho que só... eu teria que expor o skin inteiro. Então, o que a gente pode fazer é expor o skin. Tá? Então, ao expor o skin, o desenvolvedor que estiver reutilizando esse header, ele pode alterar, tá, o skin agora do header. Tá? Como é que a gente vê o que está exposto, né? E onde eu falei que a gente estaria evitando alguns cliques? Aqui. Então, aqui eu estou vendo as propriedades que foram expostas, né? Então, Manage Properties. Esses são as propriedades que foram expostas. Então, como é que eu exponho, né, mais uma propriedade aqui? Eu vou clicar em mais. Né? O que a gente estaria fazendo manualmente, né, para expor essas propriedades? Tá? Então, por exemplo, quero expor, e aqui estão todas as propriedades que eu posso expor, tá vendo? Expor aqui, por exemplo, o source. Cadê? Eu sempre tenho que ver quais são as possibilidades para o widget que eu selecionei, né? Não, aqui eu posso expor só o skin também. Posso botar se ele está visible ou não. Isso aqui também é legal. E aí a gente pode também nomear, tá? Botar uns nomes mais compreensíveis para quem vai estar desenvolvendo, saber, né, de que text é esse ali. Então, por exemplo, aqui vou botar título, né? Ponto text, né? Aqui vai ser o logo, ponto source, né? Aqui é o skin do label, título, né? Ponto skin, né? E aqui vai ser o workout is visible, tá? Então, ao aplicar isso aqui, acho que ele reclamou do ponto, né? Tá, assim. E aqui também. Ok. Queria deixar linha 2. Eu tirei ponto. Okay. Então, olha só que interessante. Agora, né, a gente pode visualizar. Veio. Eu botei no lugar errado, por isso que ele reclamou. Vou botar aqui de novo. Na verdade, ali, se eu não me engano, poderia ser um espaço. Isso, pronto, bonitinho. Então, aqui ficou, né, mais compreensível, né? E a gente pode salvar. E voltando aqui no News, olha só que interessante. A gente agora tem a possibilidade de reutilizar esse header. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui é o Notícias. Ó, essa é a página de notícias.
E aí, eu vou simplesmente agora na página de Profile adicionar esse header. Como é que a gente faz isso? Aqui nos templates, a gente pode adicionar. E aí no componente aqui vai ser perfil, né? E se eu quiser, né? Como eu falei, eu posso mudar o... Aqui, ó. Vou botar aqui para esse perfil, né? E se o usuário, né, tá aqui no notícias ou tá aqui no perfil, né? A gente pode escolher ou não se eu, ó, escondo o logozinho do logout, né? Então, se eu for em News, o logo aparece, porque eles são independentes, né? Você vê, eu uso do componente, mas são independentes. Legal? Muito bom. Agora, lembra que eu falei que a gente pode ter código, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma coisa boba aqui, tá, pessoal? Para uma questão de tempo, tá? Então, aqui no action do logout, vamos botar só um alerta. Vai ser um alerta. Confirmar. Out. Então, sim. Não. Opa. Não. Um íconezinho de alerta, então não precisa. Você deseja realizar qual... Uma perguntinha boba, né? E aí, esse sim, né? E aí a gente colocaria aqui, né? Se sim, a gente botaria para uma função para realizar o logout, se não, para voltar para a página anterior, né? Algo do tipo, tá? Então, isso é muito legal, porque a gente pode já testar. Vamos... Está aqui. Só mais rápido. Então, você vê que mesmo tendo um código, né, a gente pode estar utilizando o low-code para acelerar também essa entrega. Mas é óbvio, gente, que a gente não... Eu não estou aqui exaurindo as possibilidades. Essa parte de componentes é muito rica e tem muito mais coisas que a gente pode falar, pode mostrar. Mas é uma maneira da gente... ele começou no... Deixa eu trocar para começar no login. Eu estava fazendo um teste anteriormente. Então, aqui, marca como startup. Eu estava falando, é uma maneira da gente começar a estudar essa possibilidade. E também, eu vou mostrar aqui para encerrar daqui a pouco, como é que a gente reutiliza isso entre projetos, tá? É muito interessante também você criar esses componentes e poder reutilizar em outra condição, né? Então, vamos ver aqui. Aqui a gente está usando, né, o Foundry. Autenticar. Autentiquei. Profile. Né? A gente está aqui sem o botão de login. E no News, a gente tem aqui, ó. Você deseja realizar o logout. Se for ok, uma coisa. Se for não, é outra. Né? Então, o nosso header, ele está consistente, né, nos dois, sendo que eu mostro não por uma questão minha, né? Por uma razão eu não quis mostrar isso aqui. Né? Ok? Legal. Então, como eu estava falando, a gente está só arranhando a ponta do iceberg aqui com essa parte de componentes. Mas, olha só que interessante, a gente pode adicionar isso a uma collection. Então, o que são as collections, né? São aqueles elementos que vão estar na IDE. Tá? Então, lembra dessa biblioteca de widgets aqui da plataforma? A gente tem o My Library também. Então,
aqui estão as minhas collections. Então, eu posso agora adicionar esse header à collection Bruno. Vai ficar... Aqui, eu vou botar uma collection de headers. Se eu quiser. Aqui, de my headers. Tá? Ok. E agora, toda vez que eu tiver um projeto... Está usando serviço, eu não quero. Cancelei. De novo. Collection. Ok, não selecionei nenhum. Então, agora eu tenho aqui o header. E aí, por exemplo, esse home aqui não tem, né? Então, vamos colocar, olha, como é que funcionaria, né? Imagina que não tem aqui nos nossos templates, né? Se não tivesse aqui nos nossos templates, eu poderia simplesmente arrastar aqui do My Library para dentro do projeto. Ele vai perguntar, né? Nesse caso aqui, como já tem, né, nos templates, se eu quero reutilizar os elementos duplicados que estão lá, ou criar uma duplicata, né? Então, eu vou dizer que eu vou ignorar, eu vou usar os que já estão ali, né? Todos, ok. Então, essa é uma maneira da gente tá criando uma biblioteca, tá? De... Eu vou ter um banner, né? Deixa eu tirar de dentro do banner. Agora tá certo. É uma maneira da gente reutilizar e criar uma biblioteca própria, né, da empresa, do design system, que a gente vai tá utilizando. E olha só que interessante, né? Não sei se vocês perceberam, mas ele, inclusive, levou, né, o skin, né, o padrão de skin com o gradiente, né? Então é isso, pessoal. Infelizmente, a gente tem pouco tempo aqui para explorar a fundo a parte de componentes. Eu queria fazer um overview de todos os elementos que podem ser reutilizados, né, e acelerar esse processo de entrega de projeto através do reuso. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem perguntas. Acredito que não. E voltando aqui para a nossa apresentação, como eu comentei, a gente tem nos outros webinars, nós temos o Idea Portal, onde vocês podem estar submetendo ideias, solicitações, né, coisas que vocês acham que seriam interessantes, né, no nosso produto. As gravações, né, e os replays podem ser baixados desse link aqui ou revistos aqui no YouTube, pelo YouTube. E peço aqui que no final vocês façam uma breve avaliação, são pouquinhas perguntas, para vocês dizerem se a gente está caminhando bem, se está valendo a pena, se essa sequência de webinars está sendo interessante, se vale a pena, de repente, no futuro, fazer um outro evento como esse. Ok? Então, fica aqui o meu agradecimento. Espero revê-los nos próximos webinars. Muito obrigado.